No interior nordestino, uma mãe descobre que seu filho perderá para sempre o sentido do tato. Seu último abraço, sentido em um corpo que já não reconhece o toque, comoveu até mesmo o céu. Entre lágrimas e orações, Deus testemunhou o amor que transcende limites físicos. Uma jornada de fé inabalável que transformará para sempre sua compreensão sobre milagres. Prepare-se para uma história que tocará sua alma. Inscreva-se, deixe seu like e comente de onde assiste essa emocionante jornada. A poeira levantava-se, em pequenos redemoinhos na estrada de terra que cortava Bom Jesus do Norte, como se anunciasse a chegada de algo importante. O céu, de um azul quase doloroso de tão intenso, parecia curvar-se sobre o vale, como uma mão divina pairando sobre aquela pequena cidade do interior nordestino. Foi nessa tarde de março, quando o sol começava a suavizar seu ardor, que Maria, Aparecida, recebeu a notícia que partiria seu coração em 1000 pedaços. Senhorita Aparecida, não existe cura para o que seu filho tem. Em aproximadamente 2 anos, Joaquim perderá completamente a sensibilidade tátil. A condição é rara, progressiva e, infelizmente, irreversível. O consultório do Dr. Edson parecia subitamente pequeno demais. As paredes brancas se fechavam sobre ela enquanto o médico continuava a falar. Sua voz agora distante, como se viesse de outro mundo. Joaquim, sentado ao seu lado, balançava as pernas que mal tocavam o chão, alheio à sentença que acabara de ser proferida sobre sua vida. Mamãe, podemos tomar sorvete na volta? A pergunta inocente atravessou Aparecida como uma lança. Sorvete. O frio na língua, a textura cremosa, sensações que em breve seu filho não mais reconheceria. Como explicar a uma criança de 8 anos que seu corpo gradualmente se fecharia para o mundo dos sentidos? Como dizer que logo não sentiria o calor de um abraço, a brisa no rosto, a textura da areia entre os dedos? Claro, meu amor, hoje você pode escolher o sabor que quiser. Na volta para casa, em cima da velha motoneta herdada de seu avô, Aparecida sentia o filho grudado em suas costas, seus pequenos braços apertados ao redor de sua cintura, como se já soubessem que precisavam memorizar aquela sensação. O vento batia no rosto de ambos, e Aparecida jurou para si mesma que aquela não seria a sentença final. Não para seu filho, não enquanto ela respirasse. A casinha de alvenaria inacabada, no fim da Rua das Flores, parecia recebê-los com uma tristeza própria naquela tarde. As paredes que Aparecida sonhava um dia terminar de pintar testemunhavam silenciosamente a luta diária de uma mulher que abandonara tudo para criar seu filho sozinha. As fotografias penduradas contavam a história de uma família incompleta. Aparecida e Joaquim em todas elas, sem nunca a presença de Roberto, o homem que partira quando o filho tinha apenas 5 meses de vida. Vovó sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas, murmurou para si mesma, enquanto Joaquim corria para mostrar seu sorvete quase derretido ao gato que dormia no sofá esfarrapado. Aparecida fora criada por avós devotos em Santa Maria da Fé, uma cidade ainda menor, onde procissões e novenas eram o pulso da vida comunitária. No altar improvisado da sala, as imagens de São Francisco de Assis e Nossa Senhora Aparecida, sua madrinha celestial, pareciam aguardar uma explicação para toda aquela dor. Que sentido fazia uma criança inocente ser condenada a viver isolada dentro do próprio corpo? A noite caiu pesada, como costumam ser as noites quando carregamos notícias que não conseguimos dividir. Depois de colocar Joaquim para dormir, Aparecida ajoelhou-se diante do pequeno altar, o terço entre os dedos trêmulos. É castigo, não é? Por ter abandonado a faculdade, por ter decepcionado meus avós, por não ter sido forte o suficiente para trazer o Roberto de volta. As lágrimas desciam livremente enquanto a culpa, aquela velha companheira, instalava-se confortavelmente em seu peito. Se for para pagar pelos meus erros, que seja em mim, Senhor, não no meu menino. O amanhecer no sertão nunca hesita, nem mesmo para os corações mais pesados.
Com os primeiros raios de sol, Aparecida já estava de pé, determinada a não se entregar ao desespero. Na cozinha simples preparava tapioca com queijo coalho, o café da manhã favorito de Joaquim, enquanto traçava mentalmente o que faria a seguir. O cheiro do café recém-coado preenchia a casa, quando batidas na porta interromperam seus pensamentos. Esse médico não sabe de nada, minha filha. Eu senti no meu coração que você estava precisando de mim. Diante dela estava Dona Carminha, a vizinha de 86 anos, conhecida em toda a região como a benzedeira mais poderosa que aquelas terras já viram. Pequena, encurvada pelo tempo, mas com olhos de um azul que parecia guardar todos os mistérios do mundo. Como a senhora? Soube? Aparecida perguntou enquanto a deixava entrar. Os passarinhos me contaram. A velha sorriu, revelando as falhas nos dentes. E também o padre João me disse que você saiu feito alma penada do consultório do doutor ontem. Dona Carminha sentou-se à mesa da cozinha como se tivesse sido convidada para um banquete real. Suas mãos, nodosas como raízes antigas, seguravam uma sacola de pano bordada de onde ela retirou um pequeno embrulho de folhas. O mundo é muito maior que esses livros de medicina, minha filha. Tem coisas que só quem viveu 86 invernos sabe. Foi naquela manhã, com o sol desenhando padrões no chão da cozinha através da janela sem cortina, que a primeira semente de esperança brotou no coração de Aparecida. Dona Carminha falou de ervas que cresciam apenas sob a luz da lua cheia, de banhos preparados com 7 tipos diferentes de flores, de orações antigas que só as matriarcas de sua família conheciam. Antes de partir deste mundo, quero ver seu menino curado. É minha promessa para São Francisco. A determinação nos olhos da idosa era quase palpável. Enquanto conversavam, Joaquim apareceu na cozinha, esfregando os olhos ainda sonolentos. Dona Carminha o observou como quem lê um livro aberto. Venha cá, meu filho. Ela estendeu as mãos enrugadas. Joaquim aproximou-se sem hesitação, como se reconhecesse nela uma aliada. Você sente quando eu aperto seus dedinhos assim? Sinto sim, Dona Carminha. Mas o doutor disse para a mamãe que um dia eu não vou sentir mais. A simplicidade com que a criança relatava sua sentença deixou Aparecida à beira das lágrimas novamente. Mas Dona Carminha apenas sorriu, uma sabedoria antiga estampada em seu rosto. E por acaso o doutor é Deus para saber o que vai acontecer amanhã? Nem os passarinhos sabem com certeza se voltam para o ninho no fim do dia, meu filho. Naquela mesma tarde, enquanto Joaquim desenhava no quintal, Aparecida tomou uma decisão que mudaria o curso de suas vidas. Em um caderno velho de capa desbotada, que sobrara dos tempos da faculdade, ela escreveu na primeira página: Diário de sensações. Para que você nunca esqueça como o mundo se sente, Joaquim. Seria uma corrida contra o tempo, uma batalha contra o impossível. Se seu filho estava condenado a perder o tato, ela garantiria que experimentasse o máximo de sensações possíveis antes que fosse tarde demais. Da areia quente da praia entre os dedos que ele nunca conhecera, ao toque gelado da neve, que parecia um sonho impossível para quem nasceu no calor do sertão. Mas como realizar tudo isso com os poucos recursos que tinha? Aparecida ganhava uma mixaria como atendente na farmácia do Sr. Genésio, mal dando para as despesas básicas e os remédios que Joaquim ocasionalmente precisava. O dinheiro guardado no fundo falso da lata de achocolatado, sua reserva de emergência, mal daria para uma viagem à capital do estado, quanto mais para realizar todos os sonhos que agora fervilhavam em sua mente. O destino, contudo, tem seus próprios planos, frequentemente incompreensíveis para nós. Na manhã seguinte, enquanto varria a calçada, Aparecida viu um carro que não pertencia àquela realidade. Um SUV prateado, reluzente e imponente, estacionou em frente à sua casa. Do veículo saiu um homem que ela pensou nunca mais ver em vida. Roberto. 9 anos depois de ter partido, deixando apenas um bilhete que dizia: Não nasci para ser pai. Lá estava ele, mais velho, o rosto mais marcado, um olhar diferente.
Por um momento fugaz, Aparecida sentiu aquele mesmo frio no estômago que sentira aos 23 anos, quando o vira pela primeira vez na festividade da colheita. Cida. A voz dele continuava a mesma, aquele tom grave que um dia fizera seu coração acelerar. Eu voltei. As palavras que se seguiram soaram como um filme mal escrito. Arrependimento, transformação, desejo de reconquistar seu lugar, de conhecer o filho, de formar a família, que deveria ter formado há anos. Roberto falava sobre redenção como se fosse uma mercadoria que pudesse ser comprada com belas palavras e o SUV reluzente. Você está 9 anos atrasado, Roberto. Ela se surpreendeu com a própria frieza. E nosso filho agora tem problemas, muito maiores do que a ausência de um pai. Foi assim que Roberto soube da condição de Joaquim. Sentado no mesmo sofá esfarrapado onde nunca se sentara antes, ouvindo sobre um filho que mal conhecia e que estava condenado a viver uma vida sem o conforto do toque. O homem chorou, e Aparecida não soube dizer se por remorso genuíno ou pela perda de sua fantasia de redenção fácil. Eu quero ajudar, Cida, de verdade. Tenho dinheiro agora, contatos. Trabalhei duro esses anos todos nos Estados Unidos, enquanto seu filho crescia sem saber quem era o pai dele. Eu sei. E cada dia foi um tormento de culpa. Ele encarou as próprias mãos como se nelas estivesse escrita sua confissão. Me deixa ao menos tentar consertar uma parte do que eu quebrei. Foi Dona Carminha que chegara naquele exato momento com um bule de chá de cidreira, quem interferiu na conversa carregada de mágoas antigas. A hora de julgar vai chegar para todos nós, no dia em que pesarem nossas almas. Até lá, melhor aceitar ajuda quando ela aparece na nossa porta, mesmo que venha em forma de gente que nos magoou. O olhar de Aparecida encontrou o da velha benzedeira, a sabedoria de décadas fazendo-a reconsiderar sua postura. Talvez por Joaquim, valesse a pena dar uma chance àquele homem que voltava com promessas tardias. Os dias que se seguiram foram de planejamento intenso. O diário de sensações ganhou páginas e mais páginas de ideias. Roberto, tentando compensar o tempo perdido, trazia sugestões que refletiam sua nova realidade. Podemos levá-lo à Disney. Conheço uma estação de esqui no Colorado. Propostas que soavam como de outro mundo para Aparecida. Ele precisa sentir coisas simples primeiro, Roberto. A textura de diferentes plantas, a sensação da massa de pão entre os dedos, o calor de uma fogueira de São João. Foi justamente durante os preparativos para a festa junina da cidade que aconteceu a primeira pequena reviravolta. Joaquim, ajudando a montar as bandeirinhas coloridas na praça central, parou subitamente e apontou para a fogueira que os homens começavam a erguer. Mamãe, estou sentindo o calor daqui. Aparecida trocou um olhar confuso com Dona Carminha, que supervisionava os trabalhos sentada à sombra de uma mangueira. Segundo o Dr. Edson, as sensações térmicas seriam as primeiras a desaparecer. No entanto, ali estava Joaquim, a mais de 5 metros da fogueira ainda em construção, sentindo seu calor. O médico disse que isso não seria possível. Roberto comentou, perplexo. Os doutores sabem muito, mas não sabem tudo, respondeu Dona Carminha, um sorriso enigmático dançando em seus lábios enrugados. Especialmente sobre os mistérios da alma. Naquela noite de São João, quando a fogueira iluminava os rostos da comunidade reunida e o forró embalava corações de todas as idades, Joaquim dançou como se quisesse absorver cada vibração da música através dos pés. Aparecida o observava, dividida entre a esperança renovada e o medo de alimentar ilusões. Foi Roberto quem interrompeu seus pensamentos, oferecendo-lhe um copo de quentão. Conversei com alguns amigos médicos nos Estados Unidos. Existe um tratamento experimental, em Recife. Não promete cura, mas pode retardar significativamente o processo. O coração de Aparecida acelerou. Recife era um mundo distante para quem mal conseguia chegar ao fim do mês com as contas pagas. Quanto custa? O valor mencionado por Roberto fez seus joelhos fraquejarem.
Era mais dinheiro do que ela jamais vira na vida. Eu posso pagar parte, Cida, mas não tudo. Investi muito no meu novo negócio e estou comprometido financeiramente por alguns meses. O brilho da fogueira refletia nos olhos de Aparecida, iluminando uma determinação que nasceu naquele instante. Se o dinheiro era o problema, ela encontraria uma solução. Não havia desafio grande demais quando se tratava de Joaquim. Na manhã seguinte, ainda com o cheiro de fogueira impregnado nas roupas, Aparecida foi até a igreja matriz. Padre João a recebeu com o carinho de quem a conhecia desde menina. Vamos fazer um mutirão, minha filha. Como nos velhos tempos, quando uma casa pegava fogo ou uma plantação era destruída pela chuva. A comunidade inteira se unia para ajudar o vizinho em necessidade. A palavra se espalhou como vento entre as folhas de outono. Em poucos dias, a pequena Bom Jesus do Norte fervilhava com os preparativos para a maior quermesse beneficente que a cidade já vira. Seriam 3 dias de festa, com barracas de comidas típicas, leilões de prendas, bingo e apresentações musicais. No entanto, como em toda comunidade pequena, antigas rivalidades e mágoas não demoraram a emergir. A família Albuquerque, proprietária da maior fazenda da região e historicamente rival da família de Aparecida, anunciou que faria uma festa no mesmo fim de semana, dividindo a atenção e os potenciais doadores. É por causa daquela história antiga entre meu avô e o velho Albuquerque, lamentou Aparecida para Dona Carminha, enquanto penduravam cartazes anunciando a quermesse. Eles nunca perdoaram que vovô ganhasse a disputa pela água do açude. A benzedeira meneou a cabeça, um sorriso misterioso nos lábios. Rivalidades são como nós em uma rede de pesca. Parecem fortes, mas com paciência e os dedos certos. Até os mais apertados se desfazem. 2 dias depois, para espanto de todos, seu antenor Albuquerque em pessoa apareceu na porta de Aparecida. Alto, imponente mesmo aos 78 anos, trazia consigo uma caixa de madeira entalhada. Minha neta Laura teve uma doença rara quando criança. Disse sem preâmbulos. Diziam que não andaria. Hoje ela corre mais que muito moleque por aí. Ele estendeu a caixa. Disseram que você vai a Recife, buscar tratamento para o menino. Isso aqui é para o leilão da quermesse. Pertenceu à minha avó, veio de Portugal. Dentro da caixa estava um conjunto de joias antigas, certamente a peça mais valiosa que já seria leiloada em Bom Jesus do Norte. Mais surpreendente ainda, seu antenor anunciou que a festa em sua fazenda estava cancelada e que toda a família Albuquerque compareceria à quermesse. Certas coisas são maiores que brigas velhas, moça. A quermesse excedeu todas as expectativas. A praça central transbordava de gente, não apenas de Bom Jesus do Norte, mas também das cidades vizinhas. O conjunto de joias foi arrematado por uma quantia, que, somada às demais arrecadações, garantiu não apenas o tratamento em Recife, mas também uma pequena reserva para outras necessidades que surgissem. A viagem para a capital pernambucana marcou o início de uma nova fase. O centro médico, com seus corredores assépticos e aparelhos de última geração, intimidou Aparecida a princípio. A equipe de médicos, liderada pela doutora Helena Fontes, recebeu-os com uma mistura de interesse científico e genuína compaixão. O tratamento é promissor, mas exige comprometimento, explicou a médica. Joaquim precisará vir 2 vezes por semana durante 6 meses no mínimo. Aparecida sentiu o estômago afundar. 2 viagens semanais a Recife eram logisticamente impossíveis com seu trabalho na farmácia. Eu posso trazer ele, ofereceu Roberto, que permanecera em silêncio. Durante a consulta, aluguei um apartamento aqui perto. Estou expandindo meus negócios para Recife de qualquer forma. A ideia de Joaquim passando tanto tempo com o pai que mal conhecia despertou um turbilhão de emoções em Aparecida. Ciúme, medo, ressentimento, mas quando olhou para o filho, sentado na maca com as pernas balançando e os olhos curiosos explorando cada canto do consultório, ela soube que não tinha escolha. 2 vezes por semana, então.
Você o traz de volta no mesmo dia. Foi assim que, contrariando todas as suas expectativas, Aparecida viu-se forçada a aceitar a participação diária de Roberto na vida de Joaquim. Os primeiros encontros foram estranhos, carregados de silêncios desconfortáveis e conversas superficiais. Mas, gradualmente, uma rotina começou a se estabelecer. Roberto chegava pontualmente às terças e quintas, um homem que agora parecia entender o valor da responsabilidade. Joaquim, inicialmente tímido, logo começou a esperar ansiosamente por essas viagens, voltando sempre com histórias sobre o que tinha visto na cidade grande e as máquinas legais do hospital. Hoje, o papai me levou num restaurante que tem uma parede feita de água. Dá para sentir os respingos na pele, contou animadamente após o terceiro tratamento. Aquela palavra, papai, acertou Aparecida como um soco no estômago. Apesar disso, não pôde deixar de sorrir ao ver o brilho nos olhos do filho, um brilho que andava escasso desde o diagnóstico. Enquanto o tratamento em Recife seguia seu curso, Dona Carminha não ficava ociosa. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, ela aparecia com alguma nova infusão, um unguento diferente, uma oração recém-lembrada. A mistura de ciência moderna e tradição ancestral tornou-se a rotina de Joaquim. As mãos dela são quentes, comentou o menino uma noite enquanto Aparecida o cobria para dormir. Mesmo quando ela passa aquela coisa gelada nas minhas costas, eu sinto o calor das mãos dela. A observação ficou rodopiando na mente de Aparecida. Segundo os médicos, a sensibilidade tátil de Joaquim deveria estar diminuindo progressivamente. No entanto, já se passavam quase 2 meses de tratamento, e o menino ainda distinguia perfeitamente texturas e temperaturas. Foi durante uma romaria ao Santuário de Nossa Senhora do Carmo, na cidade vizinha, que aconteceu a segunda reviravolta. Média. Aparecida havia prometido levar Joaquim se ele se comportasse bem durante os tratamentos. E o menino cumpriu sua parte com tanto empenho que até a doutora Helena comentou sobre sua disciplina exemplar. O santuário ficava no alto de uma colina, e o caminho era tradicionalmente percorrido a pé pelos romeiros, muitos deles subindo de joelhos como forma de pagamento de promessas. Aparecida não esperava que Joaquim aguentasse a caminhada, planejando pegá-lo no colo na metade do percurso. Para sua surpresa, o menino insistiu em ir até o fim com as próprias pernas. «Quero mostrar para Nossa Senhora que sou forte», declarou, com a determinação estampada no rostinho suado. Ao chegarem ao topo, após uma hora de caminhada sob o sol inclemente, depararam-se com a imagem da santa, repleta de ex-votos, pequenas esculturas em madeira e cera, representando partes do corpo curadas por milagres atribuídos a ela. Joaquim ficou fascinado especialmente por uma mão esculpida em madeira de cedro, tão detalhada que se podia ver as linhas da palma. «Posso tocar, mamãe?» Aparecida assentiu, observando enquanto o filho passava delicadamente os dedos pela escultura. Naquele momento, o velho sacristão se aproximou. «Esta mão tem uma história especial, meu jovem», disse com a voz marcada por décadas de fumo de corda. Pertenceu a um violeiro que perdeu os movimentos após um acidente. Diziam que nunca mais tocaria, mas depois de uma novena a Nossa Senhora, ele não só recuperou os movimentos como compôs o mais belo baião que estas terras já ouviram. Os olhos de Joaquim brilharam com uma esperança renovada. Sem que ninguém precisasse sugerir, ele se ajoelhou diante da imagem da santa e fechou os olhos, os lábios movendo-se numa prece silenciosa que só ele e a Virgem compartilhavam. Na sua volta para casa, algo extraordinário aconteceu. Joaquim, que nas últimas semanas vinha reclamando de um formigamento constante nas pontas dos dedos, um dos sintomas da progressão da doença, de repente exclamou: «Mamãe, o formigamento parou! Consigo sentir tudo normal de novo!» Aparecida freou a motoneta bruscamente no meio da estrada de terra. Segurou as mãozinhas do filho entre as suas, mal ousando acreditar. «Tem certeza, meu amor?» «Tenho sim. Foi logo depois que rezei para Nossa Senhora.
Acho que ela me ouviu, né? Aquela melhora súbita, inexplicável pelos parâmetros da medicina, dividiu opiniões. O padre João viu nela a confirmação do poder da fé. O Dr. Edson falou em remissão temporária e efeito placebo. Dona Carminha limitou-se a sorrir, como quem sempre soube que isso aconteceria. E Roberto, surpreendentemente, começou a acompanhar o filho nas missas dominicais, ele que nunca fora um homem de fé. As semanas se transformaram em meses, e a vida em Bom Jesus do Norte adquiriu uma nova normalidade. Joaquim continuava seu tratamento em Recife, mas agora só uma vez por semana. Aparecida conseguira negociar um horário flexível na farmácia, permitindo-lhe acompanhar o filho em algumas consultas. O diário de sensações ganhava novas, entradas quase diariamente, cada uma celebrando uma textura descoberta, uma sensação preservada. Foi durante o período das festividades da colheita, quando a comunidade celebrava a abundância com músicas, danças e comidas típicas, que ocorreu a primeira grande reviravolta. A doutora Helena Fontes anunciou que o renomado Dr. Takahashi, neurologista japonês especializado em condições raras, estaria em Recife para um congresso internacional e demonstrara interesse em conhecer o caso de Joaquim. É uma oportunidade única, explicou a médica por telefone. O Dr. Takahashi revolucionou o tratamento de neuropatias sensitivas nos últimos 5 anos. O encontro foi marcado para a segunda-feira seguinte. Aparecida fez questão de estar presente, mesmo que isso significasse perder um dia de trabalho. Roberto, que nos últimos meses vinha se mostrando um pai cada vez mais presente e responsável, reorganizou toda a sua agenda para estar lá também. O Dr. Takahashi, um homem baixo e de movimentos precisos, examinou Joaquim com uma minuciosidade impressionante. Utilizou instrumentos que Aparecida jamais tinha visto. Fez perguntas detalhadas sobre a evolução dos sintomas e estudou atentamente todos os exames anteriores. Após quase 2 horas de avaliação, ele se dirigiu aos 3. Aparecida, Roberto e doutora Helena, com uma expressão que mesclava curiosidade científica e um raro vislumbre de esperança. Acredito que houve um erro no diagnóstico original, declarou, em um português carregado de sotaque. A condição do menino é de fato rara, mas não é aquela que pensávamos inicialmente. Baseado nos novos exames e na evolução clínica destes meses, estamos diante de uma variante muito menos agressiva. A progressão deve ser consideravelmente mais lenta do que o previsto. Quanto tempo? A voz de Aparecida saiu quase como um sussurro. Em vez de 2 anos, estamos falando de 4, talvez 5. E com os tratamentos adequados, alguns sintomas podem ser gerenciados de forma mais eficaz. Aquela notícia transformou a urgência desesperada que dominava a Aparecida desde o diagnóstico em uma determinação mais calculada. 4 anos significavam mais tempo para buscar tratamentos, mais tempo para Joaquim experimentar o mundo através do toque, mais tempo para a ciência avançar. Roberto, utilizando seus contatos internacionais, conseguiu acesso a tratamentos alternativos que, combinados com as práticas tradicionais sugeridas por Dona Carminha, começaram a mostrar resultados promissores. Joaquim mantinha um diário de suas sensações, desenhando mãos coloridas nos dias bons e mãos cinzentas nos dias em que o formigamento voltava. No 6º mês após o diagnóstico inicial, durante as celebrações do Dia da Padroeira da cidade, veio a 4ª reviravolta média. Um estudo científico internacional, publicado em uma prestigiosa revista médica, revelou que a combinação específica de ervas medicinais, semelhante à utilizada por Dona Carminha, continha um composto que poderia estabilizar condições neurológicas como a de Joaquim. Viu? Eu disse que a sabedoria antiga não era superstição, comentou a idosa quando Roberto trouxe a notícia, imprimida diretamente do computador de seu escritório em Recife. O que a gente chama de benzimento, eles chamam de fitoterapia. O nome muda, mas o resultado é o mesmo. A convergência entre ciência moderna e conhecimento tradicional abriu novas possibilidades de tratamento.
A doutora Helena, inicialmente cética quanto aos chás e ungüentos de Dona Carminha, agora pedia detalhes sobre a composição de cada mistura, reconhecendo que a medicina oficial ainda tinha muito a aprender com práticas ancestrais. Os meses seguintes foram de relativa estabilidade. Joaquim continuava seu tratamento combinado, sessões com a doutora Helena, fisioterapia especializada, os preparados de Dona Carminha e, mais recentemente, um programa de estímulo neurosensorial desenvolvido pelo Dr. Takahashi, especificamente para seu caso. Roberto tornara-se uma presença constante, não mais apenas o pai das terças e quintas, mas um homem genuinamente empenhado em compensar os anos perdidos. Ele reformou a casa de Aparecida, contratou uma professora particular para complementar a educação de Joaquim e, nas noites de lua cheia, levava os dois para pequenos passeios de carro pelo sertão, cumprindo aos poucos os sonhos listados no Diário de Sensações. Foi após 3 meses implementando este novo tratamento combinado que surgiu a terceira grande reviravolta, a mais difícil de todas. O Dr. Takahashi entrou em contato com uma notícia que era simultaneamente maravilhosa e perturbadora. Um centro de pesquisa em Tóquio desenvolvia um tratamento revolucionário, com resultados promissores em casos similares ao de Joaquim. O médico japonês conseguira incluir o nome do menino na lista de pacientes que receberiam o tratamento experimental. É uma oportunidade única, explicou Roberto, traduzindo o e-mail do médico para a Aparecida. Mas significaria passar pelo menos 1 ano em Tóquio. 1 ano em Tóquio. 1 ano longe de Bom Jesus do Norte, longe de Dona Carminha, do Padre João, de tudo que representava segurança e familiaridade para Joaquim. 1 ano em um país estrangeiro, com idioma, costumes e alimentos completamente diferentes. Eu iria com ele, claro, garantiu Roberto. Tenho condições financeiras para isso agora. Você poderia nos visitar sempre que possível. A proposta deixou Aparecida dilacerada. Por um lado, a possibilidade de uma melhora significativa, talvez até uma reversão completa da condição. Por outro, entregar seu filho aos cuidados do homem que uma vez os abandonara, por mais que ele tivesse provado sua mudança nos últimos meses. Preciso pensar, foi tudo o que conseguiu dizer, antes de se retirar para a solidão do quintal, onde as estrelas pareciam testemunhas silenciosas de seu dilema impossível. Naquela noite, Aparecida não conseguiu dormir. Sentada na cadeira de balanço que fora de sua avó, ela reviveu cada momento desde o diagnóstico, o desespero inicial, a determinação que se seguiu, as pequenas vitórias, os retrocessos dolorosos, a comunidade se unindo, Roberto voltando, Joaquim lutando bravamente contra um destino que parecia selado. Ao amanhecer, ainda sem uma resposta clara em seu coração, ela foi até a igreja. Era domingo e a primeira missa dominical começaria em breve. A igreja estava quase vazia, exceto por algumas senhoras idosas que chegavam cedo para garantir os melhores lugares e o sacristão que preparava o altar. Aparecida ajoelhou-se diante da imagem de Nossa Senhora e, pela primeira vez em muito tempo, não pediu um milagre. Em vez disso, pediu clareza, forças para tomar a decisão certa, independentemente de qual fosse. Ao retornar para casa, encontrou Joaquim acordado, sentado à mesa da cozinha, desenhando com a concentração intensa que só as crianças conseguem dedicar a uma atividade. Observou seus dedinhos segurando o lápis com firmeza, traçando linhas coloridas no papel. Dedinhos que, segundo o diagnóstico original, já deveriam estar completamente insensíveis àquela altura. O que você está desenhando, meu amor? Joaquim ergueu o rosto, um sorriso iluminando suas feições. Nossa família. Olha, mamãe. Você, eu, o papai, Dona Carminha e até o Dr. Takahashi. Coloquei todo mundo de mãos dadas. Naquele desenho infantil, simples mas carregado de significado, Aparecida viu sua resposta. A decisão que parecia impossível de tomar tornou-se clara como a água da chuva que um dia devolvera a sensibilidade às mãos de seu filho. Ela precisava deixá-lo ir,
Quando comunicou sua decisão a Roberto e ligou para a doutora Helena, confirmando a participação de Joaquim no programa experimental, Aparecida sentia-se estranhamente serena. Havia chorado todas as lágrimas durante a noite. Agora, só restava a certeza de estar fazendo o melhor para seu filho. Os preparativos para a viagem começaram imediatamente. Passaportes, vistos, exames preliminares que precisavam ser enviados para Tóquio, roupas adequadas para um clima tão diferente do Nordeste brasileiro. A comunidade inteira se mobilizou novamente. Aulas básicas de japonês foram organizadas na escola municipal. O dono da loja de roupas doou um casaco de inverno. Seu antenor Albuquerque ofereceu transporte gratuito até o aeroporto de Recife em seu carro mais confortável. Foi na tarde anterior à partida, quando as malas já estavam prontas e as despedidas começavam a ser feitas, que ocorreu o momento que daria título a esta história. A casa de Aparecida estava cheia. Vizinhos, amigos, colegas da escola de Joaquim, todos querendo dar um abraço de despedida no menino que, sem saber, unira uma cidade inteira em torno de sua luta. Em meio à confusão de vozes e emoções, Aparecida retirou-se para o quarto, sentindo o peso da decisão tomada finalmente desabar sobre seus ombros. Ficaria um ano sem ver seu filho crescer, sem acompanhar suas descobertas diárias, sem sentir seu cheirinho pela manhã. As lágrimas, que pensava já ter esgotado, voltaram com força total. Foi quando sentiu pequenas mãos tocando seu rosto, enxugando delicadamente cada lágrima que caía. Joaquim estava diante dela, seus olhos castanhos repletos de uma sabedoria que transcendia sua idade. Não chora, mamãe. Eu vou ficar bom e voltar logo. Aparecida puxou o filho para um abraço desesperado, como se quisesse fundir seus corpos e almas para que nada, nem mesmo um oceano inteiro pudesse separá-los. Foi então que Joaquim disse as palavras que ficariam para sempre gravadas no coração de todos que as ouviram. Sabia que mesmo quando eu não sentia mais os dedos, eu ainda sentia o seu abraço? É porque abraço de mãe não é só com o corpo, é com a alma também, e isso nenhuma doença do mundo pode tirar. Aquele abraço testemunhado por Roberto, Dona Carminha, Padre João e tantos outros que haviam se tornado parte essencial daquela jornada, representou muito mais que uma simples despedida. Era a materialização do amor em sua forma mais pura, um amor que transcendia limites físicos e desafiava diagnósticos científicos. Um amor que, como diria mais tarde Dona Carminha, até Deus parou o que estava fazendo no céu para admirar. A despedida no aeroporto foi breve, para evitar prolongar a dor da separação. Aparecida entregou a Joaquim uma cópia do Diário de Sensações, para que continuasse registrando suas experiências no outro lado do mundo, e um saquinho de ervas preparado por Dona Carminha para manter as raízes perto do coração. Lembre-se, meu filho, você não está indo embora. Está apenas buscando mais um pedaço da cura que começou aqui, com nossa fé e nossa luta. Nos meses que se seguiram, as cartas e ligações de Joaquim trouxeram notícias animadoras. O tratamento experimental mostrava resultados promissores. O menino adaptara-se surpreendentemente bem ao novo ambiente. Roberto provara-se um pai dedicado e atento. As fotos mostravam um Joaquim sorridente, descobrindo a neve que tanto sonhara tocar, maravilhado com os arranha-céus de Tóquio e os rituais em templos antigos. Em Bom Jesus do Norte, Aparecida não ficou parada. Com o apoio de Dona Carminha e inspirada pela repercussão internacional do caso de Joaquim, ela fundou uma associação para crianças com doenças raras na região. O pequeno centro de apoio, que começou atendendo apenas 3 famílias, logo se tornou referência no estado inteiro. Cada criança que recupera a esperança é um pedacinho do meu filho que volta para casa antes dele, explicava ela, quando perguntavam de onde vinha tanta força para ajudar os outros, enquanto sua própria dor de saudade ainda estava tão viva. A história se encerra não com um final, mas com um novo começo.
Após 8 meses de tratamento em Tóquio, o Dr. Takahashi anunciou que Joaquim poderia continuar a terapia no Brasil, com visitas periódicas ao centro de pesquisa em Tóquio. A notícia do retorno antecipado espalhou-se rapidamente pela cidade, e os preparativos para a recepção começaram imediatamente. Na madrugada antes da chegada do filho, Aparecida sonhou com sua vovó, falecida há mais de 15 anos. No sonho, a matriarca sorria serenamente, sentada na cadeira de balanço da varanda, e dizia com sua voz mansa: "Viu só? Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes, o que parece uma punição é apenas um caminho diferente para uma bênção maior." Quando o carro de seu Antenor Albuquerque estacionou em frente à casa de Aparecida, trazendo Roberto e Joaquim do aeroporto, toda Bom Jesus do Norte parecia estar na rua. Bandeirolas coloridas, as mesmas usadas nas festas juninas, decoravam as fachadas das casas. A banda da escola municipal tocava marchinhas alegres. Dona Carminha, mais curvada, mas com os mesmos olhos brilhantes, segurava um ramo de ervas frescas colhidas ao amanhecer. Joaquim desceu do carro e, ignorando a multidão que o aguardava, correu diretamente para os braços da mãe. Aparecida se ajoelhou para recebê-lo, e quando seus corpos se encontraram naquele abraço tão esperado, uma leve garoa começou a cair, apesar do céu quase sem nuvens, o que muitos posteriormente chamariam de chuva de bênção. "Eu posso sentir tudo de novo, mamãe", sussurrou Joaquim em seu ouvido. "Cada dedinho, cada pontinha. O médico japonês disse que é quase um milagre, mas Aparecida, Roberto, Dona Carminha e toda aquela comunidade que se tornara uma grande família, unida pela fé e pela solidariedade, sabiam que não havia quase naquela frase. Era um milagre completo, construído dia após dia por mãos humanas guiadas por algo maior que todos eles. Um milagre que começara com a recusa de uma mãe em aceitar o destino aparentemente selado de seu filho, e culminara naquele abraço. O abraço que, segundo as palavras de Padre João no sermão do domingo seguinte, comoveu até o próprio Deus, lembrando-o que o amor de mãe é a força mais poderosa que ele mesmo criou neste mundo.